5 coisas que me têm feito viver uma vida mais realizada. Enfim, são 5 coisas práticas e que eu vou passar para vocês, vou compartilhar aqui neste vídeo. São coisas que eu aplico na minha vida já tem algum tempo e fui aprendendo conforme as experiências que eu fui tendo. E até os dias de hoje eu tenho feito isso. Estou a gravar com o intuito mesmo de te ajudar. Eu acho que o verdadeiro propósito de vida está no facto de nós ajudarmos outras pessoas a chegarem onde elas também querem chegar. Então eu quero, no fundo, compartilhar aquilo que é a minha experiência, aquilo que tem me ajudado a desenvolver como pessoa, como profissional, qualquer área, em qualquer esfera da vida. Eu estou aqui para isso. Contem comigo, ok? Então o primeiro aspecto que eu quero compartilhar aqui com vocês, que me tem ajudado a crescer, a evoluir na vida e a me realizar, tem a ver com o facto de sonhar. Sim, seja uma pessoa sonhadora. Independentemente das circunstâncias, independentemente do ambiente, das pessoas que estão ao teu redor, independentemente daquilo que te é dito, sonhe, continua a sonhar, tenha os teus sonhos. Quanto mais nós formos pessoas sonhadoras, pessoas que usam a imaginação para infinitas coisas, mais nós nos elevamos, deixamos de olhar para os cenários, para as dificuldades e começamos a meio que a ter aquela fé, aquela convicção. Não, isso é possível. Acontece quando nós alimentamos esses mesmos sonhos, porque também não adianta nós sonharmos a vida inteira e não alimentarmos isso. Por mais louco que pareça aos olhos das outras pessoas, ou por mais parvo que possa parecer para outras pessoas, esses sonhos são nossos e nós temos a liberdade para sonhar, para pensar, imaginar o que nós quisermos. E esse é um dos maiores fortes do ser humano, é ter essa capacidade de imaginar, de visualizar, de sonhar. E não há nada melhor, porque tudo começa a partir disso, do sonho, a partir de uma imaginação, de uma ideia, de um pensamento que surge sobre alguma coisa que vem ao nosso coração e começamos a desejar e começamos a alimentar. Quanto mais nós sonhamos e alimentamos esses sonhos, Deus, o universo, para quem não acredita, a vida, ela nos orienta e nos conduz exatamente para os lugares que nós visualizamos, exatamente para as situações que nós idealizamos. Isso é muito forte e há um poder por detrás disso. E eu tenho assim vários testemunhos, várias experiências. Eu lembro que no período que eu estive a tirar a carta de condução, a minha instrutora notava que eu estava muito insegura em relação ao exame, em relação à prova que eu tinha que fazer. E no período que eu estava a aprender, a ter as aulas práticas, eu lembro que a minha instrutora olhou para mim e disse assim: tu tens que praticar mais. Tu tens que praticar mais, tu tens que perder esse medo, porque o medo tu só vais perder com a prática. E eu lembro que na altura eu disse que eu não podia, porque eu não tinha nenhum carro para eu praticar, para poder continuar a exercitar e ir perdendo esse medo. Ela olhou para mim e disse assim: ok, mas tu tens a tua imaginação, usa a tua imaginação. E aquilo me pôs a pensar: como é que eu vou usar a minha imaginação para praticar para o exame de condução? Como é que isso é possível? Por incrível que pareça, eu fiz exatamente o que ela disse. Usei a minha imaginação para praticar. E qual foi o resultado? Eu passei de primeira no exame. Conforme eu ia estudando para o código, que é o exame escrito, eu também fui, nos momentos de pausa, fechava os olhos, tirava 5, 10 minutos para visualizar todo o processo de condução. Eu visualizava entrar no carro, eu visualizava a pôr as mudanças, a tirar o carro do estacionamento, a estacionar, enfim, eu visualizava assim todo o processo. Então esse é o poder de nós usarmos a nossa imaginação. Vamos para a segunda dica, que é: não seja apenas um sonhador, mas seja também um bom executador dos teus sonhos, dos teus planos. Porque se fosse só depender dos meus sonhos, daquilo que eu visualizo, imagino e quero muito que aconteça, de certeza que eu não iria viver muitas das coisas que eu já vivi e que tenho vivido até os dias de hoje. Um exemplo ainda é o canal aqui do YouTube. Eu, durante muito tempo, sonhei em ter um canal no YouTube.
mas eu nunca tive coragem para colocar isso em prática, para tirar do papel. Então eu me apoiava nas pessoas, eu tentava puxar uma amiga para começar a fazer esse projeto comigo, eu tentava fazer 30 por uma linha, tentar pedir suporte e apoio de quem estivesse ao meu lado. E eu não devia esperar que as pessoas me apoiassem nesse sentido, era uma visão que eu tinha e só dependia de mim para colocar em prática. Vejam, isso foi um sonho que nasceu no meu coração em 2014, 2015. E somente em 2023 é que eu tive a coragem para colocar esse projeto em prática. E fica uma dica para vocês, não tentem sustentar um sonho vosso através de quem está ao teu lado, ou não tentes pedir apoio ou recorrer às pessoas que estão ao teu lado para poderem sustentar isso, ou para poderem te ajudar a levantar um projeto que é teu, uma visão que é tua, um sonho que é teu. Não esperes nenhum incentivo das pessoas. E não é por mal, às vezes as pessoas não fazem por mal porque elas não têm a mesma visão que tu tens, elas não conseguem visualizar aquilo que tu visualizas, então não podes estar à espera e de estar dependente da opinião dos outros para avançar em algo que nasceu no teu coração. Não fica apenas naquele vislumbre, naquele mundo da imaginação, a tentar ver como vai ser e tal, e depois chega na hora de executar, paras e ficas dependente de alguém e sabe, não vás atrás. Não sejas essa pessoa, seja um bom executador dos teus próprios sonhos. Não cries uma ilusão, uma visão utópica quase, porque na maior parte das vezes no início nós não vamos ver frutos, não vamos ver verdadeiramente resultados daquilo que nós estamos a colocar em prática. Nesse sentido, nós precisamos ser consistentes e disciplinados, e daí o passo ou a dica número 3 que eu deixo aqui para vocês, que é ser uma pessoa consistente. Porque ok, somos sonhadores, executamos os nossos sonhos, mas nós precisamos manter-nos fiéis àquilo que estamos a fazer. Sermos consistentes ao longo do tempo, porque coisas não vão surgir da noite para o dia. Não vamos pôr em prática uma ideia hoje e daqui a 5 dias ver logo resultados. Não significa que isso não aconteça, pode acontecer em alguns casos, mas não é a regra, não é um padrão. É importante ressaltar esse ponto. Nós temos que nos certificar ou ter a sensibilidade para perceber o que realmente vale a pena nós investirmos o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa atenção. Não adianta sermos disciplinados ou consistentes em algo que sabemos nós que a longo prazo não nos dará frutos que sejam saudáveis, não é? Quarto ponto, e que é um ponto assim fundamental, tem a ver com o ambiente e as pessoas que estão à nossa volta. Conforme eu referi, nem toda a gente vai estar disposta a nos apoiar no início, nem toda a gente vai estar ali, vai, faz e tal. E com certeza as pessoas que estão à nossa volta, elas impactam e muito no resultado que nós vamos ter em função daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós estamos a realizar na vida. Isso é a mesma coisa que visualizarmos agora um cesto de frutas. Temos todo tipo de frutas lá dentro e por alguma razão alguém chega e coloca um fruto, vamos supor uma maçã podre, no meio desse cesto. É uma questão de horas e de dias para todos os outros frutos que lá estão dentro do cesto apodrecerem, por terem o contacto com aquela maçã que está podre. Por isso é importante haver um filtro, é importante de facto filtrar as pessoas que andam contigo. Quanto mais nós caminharmos com uma pessoa, mais nós vamos absorver os costumes, os hábitos, a forma de ser, a forma de falar. Então a pergunta é com quem tu tens andado mais, e se a pessoa com quem tu tens te associado por mais tempo é de facto alguém que tu olhas como uma inspiração para te tornares no futuro alguém que seja, eu não vou dizer digno, mas talvez seja agora, para já, a palavra que se enquadra, alguém digno de ser copiado, de ser um exemplo para ti, um modelo. Quinto e último ponto, e para fechar aqui o vídeo com chave de ouro, último ponto, eu destaco o autoconhecimento. Para mim é das coisas assim fundamentais e que me tem ajudado
não só a me realizar em muitas áreas da vida, mas também a desenvolver como pessoa, como profissional. É necessário nós tirarmos tempo para fazermos isso, esse exercício, as pausas para fazer as nossas meditações, as nossas reflexões, algo que me ajuda imenso. E se servir de dica para ti, fica então aqui a dica, que é descrever. A escrita é algo que me ajuda muito a conseguir ter essa sensibilidade para retirar as coisas boas das minhas vivências e das minhas experiências. E não precisa ser algo radical, às vezes é só fazer uma pausa durante o dia, estar sozinho em casa e aproveitar as horas que se está sozinho em casa para refletir. Às vezes é ir sentar no banco de um jardim e simplesmente contemplar os céus, a natureza. Às vezes nesses momentos em que nós nos silenciamos e paramos para nos ouvir, para conversar com o nosso eu interior, que Deus às vezes também fala connosco, Deus nos direciona, nos dá clareza de algumas coisas. Eu acredito nisso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vou me despedir aqui de vocês com um abraço e um beijo forte. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!